Abram comigo as vossas Bíblias, a gente vai ler dois livros da Bíblia, primeiro Hebreus, capítulo 10, versículo 23, e depois Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 28. Hoje a gente vai mexer bastante na Bíblia, tá? A palavra é fundamental, é tudo que precisamos. Então hoje a gente vai manusear bem a Bíblia, tá bom? Hebreus capítulo 10, versículo 23, aquieta o seu coração, não se distraia, tenha certeza que Deus tem algo muito especial para você essa noite, muito especial, amém? Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza, repitam comigo, com firmeza, a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Agora vamos lá para Mateus capítulo 15, versículo 28. Mateus capítulo 15, versículo 28. Obrigado, querida, Deus abençoe. Acharam? Diz assim: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Repitam comigo, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante, repitam comigo, mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Fechem os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, diante da Tua presença. Estamos aqui querendo ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no meio da Tua igreja, a igreja é Tua. Salva, cura, liberta, transforma, faz acontecer, movimenta as águas no meio da Tua igreja. Estamos aqui sensíveis à Tua voz, Pai. Fala conosco de uma forma profunda, íntima, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor deseja falar com a Tua igreja. Que possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz, o nosso coração, como terra fértil para receber a Tua semente, que é a Tua palavra. Fala conosco essa noite, queremos sair daqui mais perto do Senhor. Obrigado, Pai, é no Teu nome que oramos e agradecemos. Amém e amém. Hoje a gente vai conversar sobre mantendo a fé e a esperança em tempos difíceis. Mantendo a fé e a esperança em tempos difíceis. O nome desse encontro qual é? Encontro de fé. Né? Então a gente precisa saber o que é fé e saber o que é esperança. Na verdade, a fé e a esperança são os dois maiores combustíveis de um cristão. Um cristão sem fé, um cristão sem esperança, ele não tem combustível para andar. Então, a fé e a esperança, por isso que eu li esses dois versículos. Um fala de esperança, outro fala de fé. A gente precisa disso. A gente sabe que tem dias que a gente percebe que a gente não vai dar conta. Tem dias que a gente percebe que fala, eu não vou conseguir. Sabe aquela sensação que você anda e morre na praia? Quem já passou por isso aqui ou está passando? A gente anda, continua andando e morre na praia. É uma sensação terrível. E todo ser humano, se não passou, ele vai passar por isso. Porque faz parte da jornada. Tem dias que a gente fala, a tropa veio e veio com força. Né? A tropa veio atacar a gente com força, né? A gente até costuma brincar, né? O diabo, quando não vem, ele manda os seus secretários. Mas ele manda. Ele não vai deixar de atormentar, As lutas, elas são naturais. Mas chega uma fase da vida que a gente começa a nos questionar perguntando, será que Deus esqueceu de nós? Sabe aquela síndrome, ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida, ó céus, né? A gente passa por ela. Será que Deus não me enxerga? Será que eu estou caminhando e nada está acontecendo? De repente eu estou falando com pessoas hoje à noite que está assim. Chegou aqui hoje dizendo, é meu último culto. E Deus manda te dizer, é o primeiro de muitos. Não é o seu último culto. É o primeiro de muitos. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque tem um propósito, tem uma razão. E antes de entrar na mensagem, se você tem essa sensação de que você foi esquecido por Deus, se você está, de repente, travando uma luta que você acha que você não vai dar conta, se você está andando e está sentindo aquela sensação de morrer na praia, não vê nada acontecendo, clama,
E Deus está em silêncio. Porque o silêncio de Deus também é resposta. O silêncio de Deus também é resposta. Às vezes Ele fala sim, às vezes Ele fala não, às vezes Ele não fala. E o curioso é que a maioria das vezes Ele não fala. E aí, o que a gente faz nessa hora? Mas antes eu quero deixar um versículo para o seu coração. Isaías 49, versículo 15 em diante diz assim, guarda isso no seu coração. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Queridos, por mais profundo seja o vale que você esteja vivendo, como Davi um dia viveu no vale da sombra da morte, por mais luta que você esteja travando, Deus não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Ele deixa muito claro que Ele não esqueceu de você. E essa noite Ele quer ministrar no nosso coração como a gente manter a esperança e a fé nos dias maus da nossa vida. Porque eles existem. A gente não pode ser infantil de achar que a vida é um mar de rosas. Não é. Não é, não se iluda. Não é. Primeiro porque não pertencemos a esse mundo. Como eu sempre gosto de falar aqui, estamos voltando para casa. Não pertencemos a esse mundo. Por isso existem lutas, existem desafios, porque a gente não se dá bem com esse mundo. E graças a Deus por isso. Porque a nossa pátria é no céu. Agora, a palavra de Deus, é fácil a gente encontrar histórias na palavra de Deus de grandes homens e mulheres que colocaram a sua fé e a sua esperança em prática. Homens que sofreram, homens que lutaram, nadaram e morreram na praia. Abraão, por exemplo, quando ele recebeu a promessa de que ele ia ter um filho, ele tinha 75 anos. O filho nasceu, ele tinha 100. 25 anos depois. Imagina você nadar, 25 anos. Mas o filho veio, porque ele não perdeu a esperança e não perdeu a fé. A gente vê Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi perseguido por Saul, foi ameaçado de morte. Ele tinha recebido uma promessa que ele ia ser rei. Ele era garoto, apacentando as ovelhas do seu pai, mas ele virou rei. Ele se tornou o maior rei de Israel. Agora a gente olha isso e a gente fala, legal, mas agora vamos trazer isso para a nossa realidade. Não é tão simples assim. Manter a fé e a esperança não é uma coisa tão natural e simples para um ser humano. Por causa do contexto da época, era mais tranquilo. Tinha perseguições, tinha tudo. Mas hoje, para a gente manter a esperança e a fé dentro do nosso contexto, é outros tipos de perseguições, é outros tipos de distrações, é outros tipos de pressões. O fato é de que hoje nunca se viu tanta gente deprimida, tanta gente angustiada, tanta gente triste, tanto suicídio, que não tinha naquela época. Era menos. Então, hoje, para a gente, dentro do nosso contexto de vida e sociedade que vivemos, é muito difícil a gente manter a esperança e a fé. Afinal de contas, é muito fácil hoje qualquer coisa nos abalar. Sabe aquela tempestade num copo d'água? A gente às vezes faz. Por quê? Porque a gente já está uma tempestade aqui dentro. Então, qualquer coisa vira uma tempestade num copo d'água. Hoje, muitas pessoas estão doentes, não fisicamente, de alma e de espírito. A maioria das pessoas não estão doentes fisicamente. Você sabe que a maioria das doenças são psicossomáticas, ou seja, ela vem da alma e do espírito, ela vem da mente e do coração. Então, hoje, as pessoas estão doentes por causa disso.
O mundo, ele nos fragiliza. E se a gente não tiver alicerçado naquele que é o único que pode nos sustentar, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente não aguenta. A gente não aguenta. E entenda uma coisa, fé e esperança, todo mundo tem. Fé e esperança todo mundo tem. Eu falei aqui uma vez, existem 3 necessidades básicas de todo homem e de toda mulher. No mundo todo. No mundo todo. Isso nos nivela. 3 necessidades básicas. Quais são? Primeiro, todo ser humano precisa de um caminho para seguir. É a jornada da vida. Todo ser humano precisa de um caminho, de uma jornada. Isso é o desejo da alma e do espírito humano. Ele nasceu para caminhar, ele nasceu para avançar. Então, todo homem, toda mulher precisa de um caminho para seguir. Todo homem, toda mulher precisa de uma verdade para acreditar. Por isso a quantidade de religiões, por isso a quantidade de seitas, por isso a quantidade de pessoas buscando, porque é latente na alma humana e no espírito humano a busca em crer em alguma coisa. Então, o ser humano, ele precisa de uma verdade para crer. E outra coisa que todo ser humano precisa, de uma vida para viver. Amém? Isso é latente em qualquer ser humano do mundo. Mas teve um homem que chegou e disse: eu sou o caminho que você precisa caminhar, a verdade que você precisa acreditar e a vida que você precisa viver. Ele foi o único que disse isso. Ele não disse: eu sou mais um caminho, mais uma verdade, mais uma vida, não. Eu sou a resposta para essa sua alma e o seu espírito que precisa caminhar, precisa acreditar e precisa seguir. Amém? Quando a gente entende isso, a gente consegue manter a fé e a esperança ativa todos os dias, porque a gente tem resposta para a nossa alma, a gente tem resposta para o nosso espírito, que deseja caminhar, deseja acreditar e deseja uma vida para viver. E pessoas ficam procurando isso de tudo que é forma. Mas aí percebe que o caminho não é bem aquele. E aí sai de onde ela estava. Percebe que a verdade não é bem aquela. E sai de onde ela estava. E percebe que a vida não é bem aquela. E às vezes desiste de viver. Porque quando você encontra o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade e a verdadeira vida, você permanece até o fim. Com fé e com esperança. Somente um homem foi capaz de responder às 3 necessidades de todo ser humano. E esse homem chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Só Ele tem essa resposta para nós. Amém? Só Ele pode responder às nossas necessidades. E Ele, o Senhor Jesus Cristo, Ele deixou uma promessa. Ele disse que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, eu estarei respondendo essa sua necessidade de seguir, de acreditar e de viver todos os dias. Todos os dias. As lutas virão, os desafios virão, mas você consegue manter a esperança, porque eu estou vivo, diz o Senhor. Você consegue manter a fé, porque eu estou vivo, diz o Senhor. Porque a esperança e a fé vêm dEle. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o quê? É o autor e consumador da nossa fé. Por causa de Jesus Cristo, a gente ainda pode ter esperança. Amém? As lutas existem, os desafios existem. E manter uma vida de fé e esperança, hoje, é um dos maiores desafios que um cristão tem. Manter a fé e a esperança hoje é se não for o maior desafio que um cristão tem. Porque a gente precisa entender, queridos, que os tempos são difíceis. Mas são nesses tempos difíceis que a nossa fé e a nossa esperança é testada. É testada. Olha o que Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, inteiros, íntegros, sem lhe faltar coisa alguma, sem lhe faltar fé, sem lhe faltar esperança.
é a prova que produz fé e esperança em nós. Quem buscou Deus aqui quando estava tudo bem? Quando está tudo bem, você busca o Senhor? Busca? Com intensidade, ora todo dia, lê a palavra todo dia, faz jejum, ora. Se tem alguns, amém. Mas a grande maioria não faz. Porque na bonança, a fé e a esperança não são testadas. Não são testadas. Então a gente, de vez em quando, esse que é o problema, não é todo dia, de vez em quando a gente precisa de uma luta. O problema é que de vez em quando, né, não existe, ela vem quase todos os dias. Então, querido, se alegre por isso que você de repente está passando, porque você vai sair disso tudo mais maduro, com a sua fé mais alicerçada, com a sua esperança mais ativa em você. E a fé e a esperança, elas devem andar juntas, sempre. Sem fé, eu não tenho esperança. Sem esperança, eu não consigo acreditar. Uma coisa depende da outra. As duas coisas devem andar juntas, em todos os momentos da nossa vida, principalmente naqueles que não são tão favoráveis assim. Amém? Deus tem promessas para nós. E nessas promessas é que a nossa fé é alimentada. Nessas promessas é que a nossa esperança é alimentada. A promessa de Deus, queridos, é uma garantia de que a gente vai chegar até o fim. Nunca ande em cima das circunstâncias, andem sempre em cima das promessas de Deus. Sabe por quê? Olha o que Números, capítulo 23, versículo 19, nos diz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Ou seja, todas as promessas que foram declaradas na sua vida, todas elas serão cumpridas. Então tenha fé e tenha esperança que o seu dia vai chegar. Como chegou de Abraão, como chegou de Davi, como chegou de Jacó, como chegou de N pessoas na palavra de Deus, que ao final, se a gente fosse conversar com cada uma delas, eles iriam dizer, vale a pena continuar. Vale a pena continuar. Amém, queridos? E diante dessa introdução, agora eu vou começar a mensagem. Eu separei duas coisas muito importantes, que vai me ajudar e te ajudar a manter a esperança e a fé sempre ativa nos momentos difíceis da sua vida. E a primeira delas é o seguinte: concentre-se no caráter de Deus. Concentre-se no caráter de Deus. Não se concentre nos problemas, não se concentre nos seus sentimentos, não se concentre naquilo que você acha ou pensa em relação àquilo que você está vivendo, não. Concentre-se no caráter de Deus. Entenda uma coisa, queridos, ter esperança e fé é muito mais do que você esperar que as coisas deem certo. Ter esperança e fé é muito mais do que você esperar que as coisas deem certo para a sua vida. Deem certo no seu casamento, deem certo no seu trabalho. É muito mais profundo que isso. Ter fé e ter esperança não quer dizer que dias melhores virão. Ter fé e ter esperança não quer dizer que os melhores dias estão à sua frente. É bom decretar isso, é bom você falar isso para o seu coração guardar e a sua mente guardar, não tem problema nenhum. Eu sempre costumo dizer, nós somos os nossos maiores profetas. Profetiza na sua vida que dias melhores virão, amém? Que os melhores dias estão à nossa frente, amém? Que tudo aquilo que você ainda não viveu com Deus, você vai viver, amém? Pode decretar, não tem problema nenhum, mas fé e esperança é mais do que isso. Fé e esperança é confiar, conhecer o caráter de Deus, saber quem Deus é. Quando você sabe quem Deus é, realmente, você não perde a esperança e você jamais deixa de ter fé. Precisamos saber quem é Deus. E eu separei dentro desse ponto algumas características do caráter de Deus. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Primeiro, dentro do caráter de Deus, nós temos um Deus que é digno de confiança. Amém? Um Deus que é digno de confiança. Ele é confiável.
A pessoa que está do seu lado não é. Nossa, mas é minha esposa. É, mas não é. É meu marido, mas não é. É ser humano. Não precisa olhar feio para o lado. É só para explicar que é um ser humano, não é Deus. É passivo de erro. É passivo de falha. Ah, Fernando, você confia na sua esposa plenamente, mas eu sei que ela pode errar. Ela confia em mim plenamente, mas ela sabe que eu sou falho, que eu posso errar. Eu não sou Deus. Deus não erra. O caráter dele deixa muito claro que ele é um Deus confiável. Um Deus que podemos nos entregar completamente a ele, porque ele é um homem de caráter. Jesus Cristo é um homem de caráter. Olha o que Hebreus capítulo 13, versículo 8 nos diz. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, o caráter não muda. Quem ele é não muda. Por isso ele é confiável. A gente só pode confiar naquilo que não muda. Aquilo que é passivo de mudança, já perde confiança. Ou seja, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Hoje eu te prometo, amanhã eu desprometo, se existe essa palavra, né? Senão eu criei agora, desprometo. Ou seja, tudo que muda não merece confiança. Merece credibilidade, ou seja, você vai crer que a pessoa vai dar certo, mas confiança é outra coisa. Confiança é outra coisa. Agora, Deus não. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Deus. Ou seja, é um homem de caráter. Amém? Segunda coisa que faz parte do caráter de Deus. Deus é amor. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A prova está aqui, ó. Uma cruz. Ele fez isso por amor. Ninguém foi capaz de se entregar voluntariamente por mim e por você. Ninguém. Ele foi. Ele fez o que fez por amor. Por amor. Entenda que quando Jesus estava nessa terra, ele abraçou crianças, convidou cobradores de impostos que eram desprezados para segui-lo, compartilhou o seu amor com prostitutas, não importando com a sua reputação. Isso é amor. Você escolhe alguém para abraçar? Você escolhe alguém para estar perto? Você é seletivo em relação a que a pessoa tem ou não tem? Isso não é amor. Ele ama profundamente. Jesus Cristo, ele é a máxima do amor. A máxima do amor se chama Jesus Cristo. Então isso faz parte do caráter dele. Ele ama incondicionalmente, eu e você. Você tendo ou não tendo, você sendo ou não sendo, ele te ama. Você no fundo do poço ou não, ele te ama. Você não conhecendo ele, ele te ama. Você não entendendo quem ele é, ele te ama. Você questionando ele, ele te ama. Você dizendo até quando, Senhor, ele te ama. Você não querendo saber mais dele, ele te ama. Isso é amor. Isso é amor. Faz parte da essência do caráter dele. Queridos, eu não sei o que você vive, o que você viveu. Eu não sei as coisas que você cometeu no seu passado. Eu não sei a vida que você teve antes de conhecer Jesus Cristo. Mas entenda uma coisa, ele te ama. Ele te ama. Profundamente, ao ponto de te chamar de filho, ao ponto de te chamar de filha. Ele sabe todos os podres que temos. Todos, até aqueles que você não contou para ninguém. Mas essa noite ele te diz, mesmo assim, eu te amo. Isso faz parte do caráter dele.
Isso faz parte de quem Ele é. Amém? Ele jamais vai negar receber você. Agora tem uma coisa, Ele se nega a deixar você do mesmo jeito. Ele vai transformar, Ele vai curar, Ele vai levantar, Ele vai dar nova vida, Ele vai fazer a sua vida valer a pena. E isso Ele faz questão de fazer. Mas Ele te recebe do jeito que você está. Mas Ele não vai deixar você embora do jeito que você está, porque Ele te ama. Amém? Próxima característica dele, do caráter dele, Deus é justo. Deus é justo. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 diz assim: Deus de fidelidade sem iniquidade, Ele é justo e reto. Você tem contas para acertar com alguém? Sabe aquela vingança gospel? Isso não existe. Então entrega para Deus, porque Ele é justo. Ele é justo. Deixa que Ele resolve. Deixa que Ele toma conta. Deixa que Ele faz. Vira a página e segue adiante. Porque Ele é justo. Ele ama a verdade e a justiça. Ele é reto. Isso não muda. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele sempre é amor, Ele sempre é justiça. Sempre é justiça. É interessante que Jesus disse uma coisa no Evangelho de João, que a maioria das pessoas não perceberam no Evangelho. Eu falo por mim, eu percebi semana passada, que eu comecei a preparar essa mensagem. Esse versículo saltou aos meus olhos. Sabe quando você começa a ler e de repente você para e fala, opa, eu nunca vi esse versículo aqui, parece que colocaram hoje aqui. Deus é justo, Jesus Cristo é justo, Ele não muda. Agora olha o que Jesus Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 46. Qual de vocês me convence do pecado? Qual de vocês me convence do pecado? Me diz que pecado é bom, me diz que pecado não é, que o salário dele não é a morte. Quem me convence sobre o pecado? Eu sou justo. Eu faço justiça. Eu abomino o pecado. Eu amo o pecador, mas eu abomino o pecado. Por isso que eu te amo, diz o Senhor. Eu nunca tinha lido esse versículo, nunca. E olha que eu já li a Bíblia toda. Mas esse versículo, qual de vocês me convence do pecado? Isso é na tradução Nova Linguagem de hoje, tá? E quando eu li isso, eu falei, gente do céu, Ele é justo demais. Ninguém tem a capacidade de convencê-lo a nada. A nada. Ainda mais sobre o pecado. Ele é justo. Então, não se preocupa. Continue sendo fiel. Continue fazendo o que tem que ser feito. Continue trilhando o seu caminho. Continue fazendo a sua parte. Porque Ele é justo. Porque Ele é justo. O que Ele tem para você, Ele vai fazer. Porque Ele te conhece, Ele sabe as suas intenções, Ele sonda o seu coração. E a maior justiça de Deus está ali na cruz. Aquela cruz era nossa. Era minha e sua. Mas Deus foi tão justo, que Ele se entregou por mim e por você. Ou seja, Ele rasgou a cédula que nos condenava. Ele fez isso por justiça. Por justiça. A maior justiça de Deus se resume numa frase. Eu até pedi para os meninos colocarem. Se resume numa frase. Você não é culpado. Quando Jesus Cristo estava na cruz, expressando a sua justiça, Ele disse, está consumado, tetelestai, está consumado. Traduzindo, você não é culpado. A sua culpa veio para mim, porque eu sou justo. Eu sou justo. A culpa que você carregava está em mim. Então, isso é a maior justiça. A maior justiça.
Romanos, Paulo entendeu isso de uma forma tão profunda, que Romanos capítulo 3, versículo 24, diz assim: somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados. Por causa de um Deus justo, nos tornamos justos diante de Deus. Por causa de um Deus justo, nos tornamos justos diante de Deus. A palavra justificado diz o seguinte: você merece a morte, mas por causa da minha justiça, eu te justifico diante do meu Pai, porque o salário do pecado é a morte. Às vezes as pessoas falam assim para mim: Fernando, quando eu começo a ler o Velho Testamento, eu fico horrorizado. Eu vejo um Deus assassino. Não, você vê um Deus justo. Porque o salário do pecado é a morte. Todas as batalhas que existiram no Velho Testamento foram contra as nações pecadoras, idólatras e corruptas. Todas. Ah, mas mulheres e crianças morreram. Elas seriam os futuros reis, futuras pessoas que iam continuar os pecados. Deus sabe de todas as coisas. Deus enxerga além. Então não existe injustiça nenhuma no Velho Testamento. Nenhuma. Existe justiça. O salário do pecado é a morte. Porém, Jesus chegou. Jesus chegou. E Jesus intercede diante do Pai dizendo: ó, Pai, eu morri por ela, eu morri por ela, eu morri por você, eu morri por você. Agora a ira de Deus desvia em Cristo. Por que Jesus Cristo, quando entrou no jardim do Getsêmanes, ele disse para os 3 discípulos mais chegados, João, Pedro e Tiago: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ele estava dizendo o seguinte: todos os pecados do mundo e aqueles que virão estão sobre mim. Estão sobre mim. Então isso é justificação. Isso faz parte do caráter de Deus. Então, queridos, quer manter uma vida com fé e esperança todos os dias? Confie no caráter de Deus. Confie no caráter de Deus. Amém? E por último, em relação ao caráter de Deus, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Há uma passagem, queridos, que eu anotei aqui, muito impressionante, que o Senhor declara, nessa passagem, o seu próprio caráter para Moisés. Êxodo, capítulo 34, versículos 6 ao 7. Preste bem atenção nesse versículo. Esse versículo resume o caráter de Deus. Deus apareceu para Moisés e expressou o seu caráter para Moisés. Ele diz o seguinte: o Senhor passou diante dele e proclamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longâmino, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, as transgressões e o pecado, ainda que não inocente o culpado. O que é não inocente o culpado? Lembra do seguinte: Deus te perdoa, mas Ele não tira a consequência do pecado. Deus, Ele te perdoa, mas a consequência vem. Lembra de Davi? Davi pecou, foi adúltero, teve um filho, o filho morreu. A consequência vem. E Deus disse: a espada não sairá da sua casa. A vida familiar de Davi virou do avesso. Então entenda uma coisa: pecou? Pecou. Perdoou? Foi perdoado por Deus? Foi, mas a consequência vem. A consequência vem. Você enfrenta a consequência e continua perdoado, limpo, lavado, redimido, justificado, mas você vai ter que passar pela consequência do pecado. Então aguenta firme. É isso que ele está dizendo aqui. Não inocente o culpado, visita a iniquidade dos pais, nos filhos dos filhos e até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, ele tem caráter, ele perdoa, ele é misericordioso, ele é fiel, mas ele é justo. O pecado é pecado, a consequência tem, mas ele é misericordioso. Ele vai te dar força,
Graça para assumir as consequências do pecado. Mas você vai ter que passar pelo pecado, pela consequência do pecado. Passar pelo pecado de novo não, né? Mas a consequência do pecado. Então a gente precisa ser homem suficiente, mulher suficiente para falar, pequei contra ti, Senhor. Manda que é minha. E me dê força e graça para eu enfrentar e sair de cabeça erguida e não cometer mais o erro. Queridos, pecado não pode ser um hábito, ele tem que ser um acidente. Escorregou, levanta, pede perdão e continua. Absorve as consequências, porque Deus é misericordioso, Ele vai te dar consequências, permitir as consequências, mas junto com essas consequências, Ele vai te dar graça suficiente para suportar. Então não tenha medo das consequências do pecado. Se por acaso houve um pecado e que gerou consequências, como todo pecado gera. Mas é melhor não cometê-lo. Amém? Deus é misericordioso. Ele tem misericórdia. Quer se manter firme nos dias difíceis? Primeira coisa, confie no caráter de Deus. Conheça quem é Deus na sua vida. Amém? Segundo ponto e o último, para a gente já ir caminhando para o final. Segunda coisa que você precisa entender e se concentrar para manter a sua fé e a sua esperança, concentre-se nas promessas que Deus tem para você. Concentre-se nas promessas que Deus tem para você. Eu vou perguntar, quem tem promessa de Deus aqui? Amém? Todos nós temos promessa de Deus, até você que acha que não tem. Elas são todas aqui, ó. E hoje eu vou citar algumas. E cada vez que eu citar, receba essa promessa. Tá? Deus prometeu realizar, através de nós e em nós, todas as promessas deste livro. Todas. Todas as promessas. E para a gente aumentar a nossa fé, a gente precisa se basear nessas promessas de Deus, que elas são inquebráveis e imutáveis, porque aquele que prometeu é fiel. Então se concentre no caráter de Deus, quem Ele é, e se concentre nas promessas de Deus. Um exemplo muito prático sobre isso foi quando os discípulos estavam na tempestade, em alto mar, em plena madrugada, e eles enxergam um homem vindo sobre as águas, ficaram apavorados, achando que era um fantasma, e Jesus disse, não temas, sou eu. E Pedro, o mais afoito, Pedro é fantástico, Pedro era o cara, ele mais afoito, ele fala, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus só disse para ele o seguinte, vem. Esse vem é a promessa. Esse vem é a promessa. Enquanto Pedro estava andando sobre a promessa, ele não afundou. A partir do momento que ele tirou o olhar da promessa, ele afundou. Então, queridos, continue olhando para a promessa. Continue olhando para a promessa, porque você não vai afundar. Porque aquele que prometeu é fiel, aquele que disse vem, ele está dizendo hoje à noite para você, vem, eu tenho promessas para você. Então coloca o pé na água e segue adiante, porque você não vai afundar. Só não mude o seu foco, só não mude o seu olhar, porque senão você afunda. E a gente já sabe o que é afundar. Porque eu tenho certeza que a gente já chegou em alguns pontos da vida no fundo do mar. Então, a gente precisa manter o foco. Manter o foco. Promessas de Deus é uma graça, é um favor que Deus tem sobre a nossa vida. E essa noite eu quero relembrar algumas delas. Primeiro, Ele continua trabalhando, entenda isso, Ele continua trabalhando de forma constante, de forma diária, para que um dia estejamos totalmente moldados à imagem de Jesus Cristo. Olha o que Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos diz. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é uma promessa. Receba ela hoje. Se você não sabia disso, é uma promessa. Deus está trabalhando em você todos os dias, de glória em glória, até você se tornar imagem de Cristo. Imagem de Cristo. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Como eu sempre costumo dizer, queridos, você acordou hoje porque as promessas continuam de pé.
Você acordou hoje porque a história que você tem com Deus continua de pé. Segundo, a promessa de Deus tem a ver em nos atender em todas as necessidades com abundância gloriosa. Olha o que Mateus nos diz. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Terceira promessa, em nos dar sabedoria para enfrentar os desafios da vida. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Não sabe o que fazer? Peça a Deus sabedoria. Ele vai te dar com o maior prazer, porque Ele não tem limitações na sabedoria. Próxima promessa, em responder às nossas orações, de maneiras imagináveis e capazes de mudar a nossa história. Jeremias 33:3, clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isso é outra promessa. Queridos, existem N promessas. Quer conhecer todas elas? Leia esse livro. Eu só dei um spoiler. Leia esse livro. Todas as promessas estão aqui. E todas elas serão cumpridas na minha vida e na sua vida. Amém? A fé e a esperança em Deus, elas não são aleatórias. Elas estão ligadas ao caráter de Deus e às promessas de Deus. E elas são promessas concretas e inquebráveis. Então, queridos, concentre-se no caráter de Deus. Concentre-se nas promessas de Deus. Eu pedi para os meninos colocarem um texto que eu escrevi e que eu quero declarar esse texto junto com vocês. Quando eu estava fazendo essa mensagem, Deus colocou esse texto no meu coração e eu fiz. E vou pedir para os meninos colocarem aí na tela, e a gente vai repetir junto esse texto. Deus me deu motivos. Deus me deu motivos para ter esperança nele e confiar nele. Nos tempos difíceis eu sei que a fé e a esperança me sustentarão. Amém? Vamos repetir junto isso, todos juntos, mas se puder gritar, pode gritar. Porque eu quero que você grave isso no seu coração. Eu vou contar aqui 1, 2, 3, e no terceiro a gente vai startar. Amém? 1, 2, 3. Deus me deu motivos para ter esperança nele e confiar nele. Nos tempos difíceis eu sei que a fé, a esperança me sustentarão. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus. Então mantenha sempre a fé e a esperança, confiando no caráter de Deus. Confie completamente no caráter de Deus e concentre-se nas promessas que Deus tem ao seu respeito. Amém, queridos? Quero chamar o pessoal do louvor, já pode chegar. E para finalizar, eu quero ler Jó, capítulo 42, versículo 2. Jó. Esse sabe o que é confiar no caráter de Deus, e esse sabe o que é confiar nas promessas de Deus. Como dizia o meu querido pastor Aquiles, esse aqui não é menino, não. Esse aqui não é criança, não. Jó era... Esse confiava na promessa e confiava no caráter de Deus. Jó 42, versículo 2, só a parte A do versículo diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Vamos repetir juntos? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Deus é bom demais. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui. Como eu disse na mensagem, de repente, você chegou achando que ia ser o seu último culto. E Deus está dizendo, é o primeiro de muitos. Eu não sei a dor que você carregava no seu coração, porque eu creio que você não carrega mais, depois dessa palavra.
Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei as questões, as demandas, mas eu sei que Deus hoje te deu graça suficiente para você manter a sua fé ativa, para você manter a sua esperança ativa. Esses são os combustíveis que todo cristão precisa para caminhar. Sem fé e sem esperança, não conseguimos dar um passo. Não conseguimos dar um passo. E vamos orar, só que hoje eu quero orar de forma diferente. Eu quero que todos saiam do seu lugar e fiquem aqui na frente junto comigo, todos. Venham todos aqui. Vamos terminar o culto de hoje na frente do altar. Altar é lugar de crente. Altar é lugar de cristão. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Se você quiser, fique à vontade. Você está na casa do seu Pai. Você está na casa daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, daquele que é Senhor, que é Deus, daquele que te conhece profundamente, daquele que derramou uma palavra no seu coração hoje, que eu sei que vai ficar marcado na sua vida. Como eu falei, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas você está diante daquele que sabe. Então, não tenha vergonha, não tenha medo de colocar agora diante de Deus o seu pedido de socorro, o seu pedido de ajuda, pedindo para Deus fortalecer a sua fé, fortalecer a sua esperança, porque essa noite você entendeu que a fé e a esperança é o seu combustível para continuar a jornada da vida. Pai, estamos aqui, Senhor, completamente prostrados na Tua presença. Estamos aqui completamente, Senhor, entregues, Senhor, nessa Tua presença. Ah, Pai, como precisamos do Senhor. Estamos aqui porque precisamos ouvir a Tua voz e o Senhor falou. O Senhor falou aos nossos corações. É verdade, Pai, tem dias que choramos, tem dias que desanimamos, tem dias que a nossa fé balança, tem dias que questionamos o Senhor dizendo: até quando, Senhor? Tem dias que não entendemos, tem dias que não temos respostas, tem dias que não sabemos o que fazer, isso tudo é verdade. Mas também é verdade que temos um Deus soberano, vivo, fiel, justo, um homem de caráter chamado Jesus Cristo, nosso Salvador, que está acima de todas essas coisas. Por isso, Pai, estamos aqui diante da Tua presença, nos rendendo aos Teus pés, dizendo: Abba, Pai, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Nessa noite, Pai, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Toma, Senhor, que ela é Tua. Toma o meu casamento em Tuas mãos. Toma, Senhor, os meus filhos em Tuas mãos. Toma, Senhor, o meu trabalho em Tuas mãos. Toma, Senhor, a minha incredulidade em Tuas mãos. Toma, Senhor, a minha dor, o meu sofrimento, meus sentimentos em Tuas mãos. Ah, Pai, nós nos rasgamos diante da Tua presença, dizendo: socorro, Pai. Socorro, Pai. Precisamos, Senhor, de uma intervenção do céu na nossa vida. Estamos no lugar certo, diante do Teu altar. Como Ana uma vez estava diante do Teu altar, clamando, querendo um filho. Estamos aqui querendo viver as Tuas promessas, querendo viver tudo aquilo que o Senhor já disse para nós através da Tua palavra e reafirmou essa noite. Queremos mais de Ti, Senhor. Por isso, Pai, abre as janelas do céu e derrama agora mais da Tua graça, do Teu favor, do Teu consolo. Tira de nós, Senhor, toda essa dor, todo esse sofrimento. Tira de nós tudo aquilo que nos impede, Senhor, de ser homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. Estamos aqui querendo nos entregar de corpo, alma e espírito totalmente a Ti, porque a nossa vida Te pertence. Nos faça concentrar no Teu caráter, conhecer mais o Senhor, saber verdadeiramente quem é o Senhor. Nos faça confiar e caminhar sobre as promessas que já foram liberadas essa noite sobre as nossas vidas. E sabemos que dessa forma vamos viver os melhores dias da nossa vida, alicerçado nas Tuas promessas e alicerçado em quem o Senhor é. Obrigado, Pai, obrigado por esta noite. E eu Te peço, visita todos que estão aqui com poder e glória.
e que eles nunca mais esqueçam dessa noite, onde o Senhor falou que está conosco todos os dias, nos ajudando, nos sustentando, nos fazendo levantar, nos fazendo acreditar, nos fazendo nos animar no Senhor novamente, porque sabemos que o Senhor é o nosso único e suficiente Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Só temos que Te agradecer por tudo que o Senhor fez essa noite. Obrigado, Senhor. Eu Te peço, Pai, abençoa os Teus filhos. Abençoa a casa dos Teus filhos. Abençoa, Pai, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, onde eles colocarem as suas mãos, que eles sejam extremamente abençoados e que a Tua presença seja real na vida deles. Pai, no nome de Jesus eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém e amém. Aplaudam o Senhor e saia, volte para o seu lugar, crendo que Deus continua sendo Deus sobre a sua vida.